Consegue me escutar? Eu não consigo te ouvir. Consegue me ouvir agora? Consigo. Agora foi. Olha. Estamos iniciando, então, nossa quarta live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário, com a Dandara, essa pessoa importante, escritora, poetisa. Se apresenta, acho que é melhor você se apresentar do que eu te apresentar. Sim, perfeito. Além dos transtornos de internet, como sempre, como toda pessoa favelada, eu acabei tendo que me deslocar aqui para a padaria para conseguir ter contato melhor. Eu me chamo Dandara, sou escritora do livro Eu Sinto Júlio, que foi recém-lançado agora em novembro. Sou cofundadora do Instituto Mamatula, que trabalha com acesso à justiça para os familiares das pessoas que estão privadas da liberdade. Sou egressa do sistema prisional, né, que eu coloco enquanto sobrevivente do cárcere. Sou estudante de pedagogia. Atualmente também sou professora. Também trago um pouco sobre a educação de aquilombamento, falando sobre a importância da educação racial dentro das unidades escolares. Tenho carregado uma pauta falando sobre a invisibilidade da identidade transfeminina dentro das prisões em âmbito global. Sou bolsista do Global Freedom Fellowship pela Incarceration, a qual me possibilitou uma viagem à África do Sul esse ano, ao qual eu fui tentar entender um pouco mais do que era reimaginar o acesso à justiça para as pessoas que passaram e que estão dentro das prisões. Estou, com uma pesquisa construindo, falando sobre esse lugar também, então eu estou mapeando alguns números e levantando dados corretos, principalmente sabendo, que a gente ainda continua com essa ausência dentro do Senapem de um quantitativo e um levantamento de dados mais concreto dentro da nossa identidade de gênero, falando o quantitativo que tem lá dentro e principalmente o levantamento de óbito. A gente sabe o quanto o sistema carcerário brasileiro ele é sucateador, a gente ainda está em um âmbito onde estamos ainda no país que mais mata trans e travestis, então, como nada, a gente sabe que esse reflexo acaba trazendo também para as nossas realidades lá dentro. E é isso, assim, fiquei privada há quase 5 anos, mas estou aí tentando construir uma nova narrativa, tenho utilizado da poesia enquanto uma ciência mesmo para tentar propagar um processo realmente de construir uma literatura carcerária, onde a gente possa olhar para a literatura e ver a possibilidade de construir uma política educacional dentro das unidades prisionais e fora. Foi uma ferramenta de integração para a minha vida, além da viagem também que me propôs vários tipos de ferramentas de trabalho, que eu acabei retornando e fundando essa instituição. Mas é isso. Eu fico querendo só saber da sua sobre a população feminina, é importante. E para o que é hoje, essas questões. Eu queria saber se você quer fazer considerações sobre o curta, sobre o longa, o que você achou, coisas que... As pessoas estão informando que o teu áudio está vindo cortado. Eu realmente também não estou conseguindo escutar direito, está cortando. Eita, é da chuva. Tá. E aí a Cíntia está dizendo que não dá para entender o que você diz. Vou falar um pouquinho mais devagar e falar para dar certo. Então, eu entendi pela leitura labial, mas vou responder. Então, assim, eu vi o curta, não consegui concluir ele, mas eu acho que essa experiência ela é válida, principalmente quando a gente está falando sobre uma socialização de gênero. E a gente sabe que a gente vem de uma época construída historicamente de mulheres trans, onde eram só vistas à noite, subsistindo em esquinas. Então, quando a gente traz esse impacto social, uma pesquisa mesmo, esse experimento social, onde mulheres trans e outras identidades de gênero ou etnias vão para a rua para tentar propagar esse espaço de socialização, eu acho muito importante. E aí eu acho que a importância vai de um local onde, por mais que essas pessoas tenham contato com a gente ao sol de meio-dia, mesmo assim a gente não consegue diminuir o tamanho da violência. Quando eu falo que o país é o país que mais mata trans e travestis, é dizer também que o país é o que mais consome a pornografia trans.
E aí eu acho que isso é preocupante, porque a gente, de tanto ver mulheres trans à noite, somente, nas esquinas subsistindo, a gente criou esse estigma social, que é somente imaginar que essas mulheres trans estão nesse local da hipersexualização sexual, e não de um local de uma construção social, de conseguir ter essas participações enquanto cidadã. Isso me preocupa bastante. E aí eu vi alguns embates, por exemplo, quando vão para algumas ruas, e aí um conflito com a sociedade, né, que acaba soltando algumas palavras, ou de alguma forma são violentas com as suas transfobias, mas é de um local realmente que eu acho que é um experimento que é necessário. Mas é assim, que isso se torne constante, né, porque a gente não está somente no experimentar, né, nessa questão de experimento social, a gente está em uma questão muito constante. Então, por mais que a gente faça esses movimentos de socialização e tentar cobrar que essa sociedade também tem essa responsabilidade de nos assegurar o direito à vida, de nos assegurar o direito à cidadania, de nos assegurar os espaços que a gente adentra. Mesmo assim, eu ainda acredito que, por mais que o Curta faça esse movimento, a gente continua sofrendo esse tipo de violência. Se eu não me engano, eu não consegui localizar, mas foi em São Paulo, correto? E foi aonde eu sofri transfobia uma semana atrás. Sim. E isso é preocupante, né? Porque em vários momentos, eu quando olhei o curto, assim, eu vi que, por exemplo, São Paulo me recebia com os olhares desejosos desse espaço de hipersexualização, mas ainda havia muito esse local da ausência de uma identidade transfeminina, sabe? De me legitimar enquanto uma mulher. E aí eu cheguei, né? Como eu disse, eu participei de um evento que infelizmente teve toda a estrutura muito transfóbica, né? Ao errar o pronome, ao não dar o respeito, né? À nossa acessibilidade de gênero. E aí eu acho que isso também faz muito parte da população paulistana. E aí eu acho que é muito daquilo que se constrói dentro de São Paulo. São Paulo vem com uma raiz muito grande da Operação Tarântula, né, que passa esse processo de segregação das mulheres trans. E aí eu acho que a gente continua vendo esses reflexos. Quando as mulheres trans tentam ainda andar durante o dia para tentar, né, fazer a sua subsistência, para acessar os espaços como qualquer outra pessoa, não se consegue porque existe essa barreira social onde não nos legitima enquanto cidadão. E aí eu acho que também a gente começar a tentar ampliar e pensar, né, se a gente tem direito à cidade ou não tem, sabe? Depende do local, depende se é a esquina. E aí eu acho que é bom, né, pra gente conseguir desconstruir. Então, eu acredito que o curto ele trouxe muito desse espaço. E principalmente quando é nós falando de nós mesmos, que eu acho extrema importância. Porque a gente tem visto muito, assim, a academia e outros espaços, né, que produzem ciência vão trazer esses locais, mas não vão trazer com tantas especificidades nessa microviolência. Eu costumo dizer que para combater microviolência, a gente tem que se atentar a essas especificidades, sabe? Bora jogar? Ah, Vem, bora jogar. Jogar o quê? Fliperama? até Não. Fica calado. Chupador de mão. foi pra Ai, chupador de mão. Eu não consigo te escutar nada, assim, nada. consegue ver agora. Agora sim. Seguindo nessa linha do que você disse, como foi o tratamento nas cidades que É você você, meu viado. eu vi que você lançou no Rio, no centro, ali na Leste, lançou em Belford Roxo, lançou em São Paulo. Como foi o tratamento nessas diferentes locais, né? Tanto no centro de uma cidade como Belford Roxo, que é uma baixada fluminense. Então, eu acredito que eu fui muito bem recebida na Baixada Fluminense do que nas zonas central, assim. Uma das questões que eu trago muito é sobre a venda do livro, né? Eu sou uma pessoa nova dentro do mercado literário, e aí quando eu trago a proposta do livro, eu não estou trazendo uma literatura comum, pelo contrário, eu estou trazendo uma literatura carcerária. É dizer o quanto que a literatura pode narrar também esses espaços de violência. E aí eu acabei que na Zona Central, por mais que eu tinha essa troca e alguns retornos, mas eu não senti tanto esse local afetivo e acolhedor que Belford Roxo me deu, assim. Eu fui para um espaço chamado Aquilombel, que é um espaço preto, na Baixada Fluminense, com uma equipe super maravilhosa preta, assim. Eu acho que carrega esse teor racial em questão de acolhimento, e isso é importante. Quando eu fiz no CEDERJ, que também foi em Belford Roxo, eu tive uma recepção bacana,
por cursar, né, uma graduação lá, mas ao mesmo tempo eu ainda senti um pouco de desinteresse, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que eu senti na Zona Central, assim, de um local onde a gente traz uma proposta literária e as pessoas fazem duas perguntas. Ela é escritora? Segundo, ela é uma travesti? E aí eu acho que é sempre de um local que parece a identidade de gênero. Por mais que a minha raça venha primeiro, em alguns momentos dentro dessa conotação, a identidade de gênero vai vir muito maior. E principalmente quando a gente fala sobre o mercado literário. A gente sabe que hoje, dentro do mercado literário, a gente tem uma ausência muito grande de escritoras trans. Acaba da gente ter mulheres trans que são escritoras, mas que a gente, dentro de um quantitativo literário, a gente não tem uma quantidade majoritária ali dentro. Eu acho que isso gera ausência dos nossos corpos, assim como outros espaços. Então gera essa certa estranheza, sabe? Por que você decidiu cursar pedagogia? Mulher, até eu tô me perguntando. Mas assim, eu venho de uma estrutura pedagógica mesmo. Eu costumo dizer que, para mim, dentro da minha infância, para mim acessar a educação, eu andava 1h40. E aí, dentro da minha realidade social, eu já tinha um instinto cognitivo para criar essa autocrítica de parar e perguntar: ué, eu sou uma criança, eu estou acessando uma escola que eu tenho que criar esse sacrifício de 1h40. E não era comum para mim. E aí eu vi o quanto que isso colocava no local do sacrifício, do privilégio. E aí quando eu cresço e começo a ter os meus conhecimentos dentro da minha construção intelectual, eu percebo que, na verdade, a gente está olhando de um reflexo de um direito que é colocado muito enquanto benefício por ser muito recente. A gente tem a educação básica enquanto direito em 1988 com a Constituição brasileira. E mesmo assim com um processo de segregação racial muito grande de quem seria inserido ou não. E aí eu acho que quando essa educação ela vem com uma ferramenta reparatória, ela não consegue reparar esses danos. Exatamente porque eu costumo dizer que foi deixado pessoas para trás. E aí quando eu digo que deixaram pessoas para trás, é dizer que em 1988, em um ar civilizatório totalmente construído dentro do seu processo de sociedade, da gente perceber e olhar e falar bem assim, como essa população negra não teve acesso à educação logo após a abolição, sabe? Em 1888. E aí eu acho que o quanto que a gente pode perceber que essa educação é colocada enquanto privilégio até hoje. Então eu acho que o que me leva aí para a educação foi isso. Eu acabei me formando enquanto professora e aí comecei a dar aula dentro da educação infantil. E aí hoje eu percebo que existe uma certa prioridade na minha cabeça. Eu percebo que as políticas públicas elas são muito voltadas para a inserção no ensino superior. Mas ao mesmo tempo a gente não pensa em tentar fazer uma redução de danos dentro da primeira infância, onde a gente consegue preservar essa cultura infantil. Porque se a gente está falando sobre delinquências, né, que são colocadas enquanto marginais, né, dentro da medida socioeducativa, onde crianças e adolescentes vão para as prisões, a gente está dizendo de uma cultura infantil que não foi preservada. Não se deu direito a essas crianças serem crianças. E quando eu digo isso, é sobre uma educação onde respeite a personalidade, o seu processo de identidade, e não só assim, é quando a gente consegue olhar e perceber que existe algo que foi apagado, que esse A da originalidade, sabe? Aquilo que é original nosso, foi apagado do nosso povo. Então eu acredito que estabelecer essa cultura infantil e preservá-la é a gente construir um novo caminho diaspórico africano para essas crianças se encontrarem. Porque não tem como eu falar sobre matemática e português, mas depois eu não olhar para essa criança e entender que o processo de identidade dela se constrói dentro dessas disciplinas, mas com uma participação de se encontrar. E aí o se encontrar é o pertencimento, que acaba não tendo. Uma das coisas, a língua portuguesa, por exemplo, estimula muito o preconceito linguístico. Quando a gente, enquanto professor, deveria respeitar essa língua exatamente pelo fato de ser uma língua regional. De a gente começar a entender que todo o processo colonizatório, a primeira coisa que nos deram enquanto limite foi a comunicação. Nos deram a língua falada, que é esse direito, mas não nos deram a língua escrita. Isso é um problema, porque quando a gente fala sobre alfabetização, a própria lei ela te cobra a língua falada e ela te cobra a língua escrita. E aí eu acho que é isso, assim, eu caio dentro da educação disso. E eu costumo dizer que, assim, eu tenho um local também de enfatizar esse ar da comunicação, não por ser também uma pessoa de axé e acreditar nos caminhos que Exu abre com a comunicação, mas de acreditar muito de um local de perceber que Frantz Fanon diz muito que o poder da fala faz você carregar um peso civilizatório.
E aí, quando ele diz isso, é sobre um local de... Se você se impõe, se você fala, se você constrói um processo de ciência, você está carregando todo um peso de uma falha civilizatória, que a gente tem compreensão de linguagem. Sim, sim. Nossa, muito boa essa fala. Porque a gente tem crianças que cometem racismo, porque a gente tem crianças que cometem homofobia. Elas são crianças, elas reproduzem, né? O que elas não têm dentro das suas casas, das suas famílias, eu acho que a escola ainda tem essa última esperança de conseguir reverter, né? De conseguir mostrar outro caminho para essa criança. Então, tendo professoras como você, professores como outros professores que eu conheço que estão nessa busca, são professores por conta de causas assim, nossa, é muito importante, é muito necessário. É exatamente isso, assim, eu sigo por esse ponto, e eu acredito muito dentro de uma educação que seja eficaz. Eu costumo dizer que Paulo Freire, em seu Privilégio Branco, diz que para a educação, para o oprimido não se tornar opressor, essa educação precisa ser libertária. E aí eu já digo que Nelson Mandela disse que a educação, sim, é uma ferramenta de reparação. E aí quando Nelson Mandela traz isso, ele traz com teor de tanta importância, que é um homem que ficou encarcerado 27 anos, teve o seu limite de caractere de quando mandava carta para os seus familiares para se comunicar, e teve eu costumo dizer que tentaram cercear o seu direito literário, né, de escrever e conseguir criar essa comunicação além das grades. Então, eu acho que quando ele diz sobre esse local de libertação, é de um local de reparação, porque não há nada melhor do que ferramenta reparatória nos dar o direito ao conhecimento. Nós somos a base desse conhecimento. Toda ciência que se levanta hoje pelo mundo, ela começa no Egito, sabe? E aí, se a gente pensar que o mundo que a gente vivencia hoje, a sociedade do que a gente tem hoje, é reflexo de uma África. E aí é saber que dentro dessa construção da originalidade, que a gente acaba se perdendo dentro desses apagamentos. Então, eu acho que uma educação libertária é a gente começar a criar caminhos sem fronteira para a diaspórica africana, sabe? Sim. E aproveitando, como foi a sua experiência na África? Como foi estar em outro país? Como foi? Olha, foi transformador para mim, foi transformador. Primeiro porque, né, eu tinha acabado de terminar minha pena no mesmo ano que eu fui para a África. E aí foi esse ano e acaba que me trouxe uma certa esperança. Eu percebi que parece que quando eu sabia que eu não devia mais a nada da justiça, é quando eu conseguia passar pelo aeroporto. Quando eu pisei em Dubai para fazer escala, eu falei, realmente, estou livre. E eu acho que é essa a sensação. Quando eu pisei em África, parece que é um território muito conhecido, sabe? Eu fiquei em Cape Town e fui em Joanesburgo. E em Cape Town eu percebi que tem muita semelhança com o Rio de Janeiro, principalmente as ilhas. Se você pensar, por exemplo, a ilha de Robben, onde teve um número grande de encarceramento, principalmente Nelson Mandela passou lá, e outros líderes negros, se traz semelhança ao presídio que foi desativado aqui da Ilha das Cobras, que também é a cara da fronteira, sempre na zona central, e aí sempre nessa facilitação de encarceramento, sabe? Então eu criei muito essa comparação. Também a estrutura rochosa, sabe? Sempre muita serra, esses locais altos que trazem muito esse reflexo brasileiro. Mas o que me deu mais um reflexo colonial foi de perceber que a África do Sul ela termina esse movimento em 94, com o movimento do Apartheid, gritando por liberdade, onde Nelson Mandela se torna o primeiro presidente depois de ter passado pelo cárcere. Mas quando a gente percebe que quando a gente traz essa raiz para o Rio de Janeiro, a gente percebe uma questão de escravatura que acaba, entre aspas, há mais de 200 anos, mas que ainda continua com os mesmos reflexos. Aqui, nas zonas sul, né, colocado enquanto classe, onde tem as pessoas classistas, a galera que tem dinheiro, você percebe que essa divisão ela é muito clara, sabe? Ela coloca um local de segregação, onde pessoas negras são prestadoras de serviço e não donas de estabelecimentos. A África do Sul ela faz o mesmo cenário. E aí é doloroso, porque a gente pensa em um processo colonial que foi quebrado em 94 e olha para um Brasil tão retórico. E isso me gerou um certo incômodo. O encarceramento também, assim, e outra coisa também era o número de estupro que a cidade, que o país da África do Sul acaba carregando. Porque
A gente percebe que eu, por exemplo, quando fui a Soweto, em Joanesburgo, tinha alguns restaurantes que diziam: não estupre uma mulher. E isso me gerou tanta preocupação, porque a gente está falando também sobre uma cultura que é excluída dentro do Brasil. Eu vejo muita gente falando bem assim: aconteceu um estupro aqui, aconteceu um estupro ali, abusaram aqui, mas ninguém começa a ir na questão histórica, onde homens brancos estupraram pessoas negras, e não só dentro de uma 13ª emenda dentro dos Estados Unidos, que criou uma imagem que o homem negro estupraria uma mulher branca. E aí eu acho que é a gente começar a entender que a gente está dentro de uma cultura do estupro que foi introduzida dentro desse patriarcado colonial e que a gente não consegue problematizar. Mas o Brasil, ele carrega muito isso, assim. A gente consegue problematizar a consequência, mas a gente não vai nos fatos das estruturas, da gente entender real o problema. Eu, por exemplo, as pessoas quando me perguntam assim: tu foi presa por qual crime? Eu sempre queria muito que as pessoas perguntassem por que o que fez você cometer um crime. E aí sempre de um local da gente mostrar que a gente está em uma era daquilo que eles chamam de criminologia, que para a gente é subsistência. Há uma falta de arroz e feijão na mesa, há uma falta de empregabilidade e há uma falta muito grande de participação política. Porque quando a gente vê a ausência de políticas públicas, a gente pode ter certeza que não acontecem essas políticas porque a gente não está nessas construções. Não, lógico, assim, não estou levantando a ideia ocidental de imaginar que uma pessoa consegue representar todo o povo negro. Mas a gente começar a entender que quando se oferta uma vaga, a gente dizer que tem que entrar um povoado. Porque quando a gente grita por reparação, a gente está gritando por uma reparação coletiva, não uma reparação individual. Isso é importante dizer. Mas é isso, assim. Nossa, fica até difícil falar depois dessas falas. São muito boas, muito boas. Um livro, amor. Queria que você falasse sobre o livro, também fizesse seu jabá, dizer onde ele está. Pode comprar, que eu quero comprar o meu e pedir o seu autógrafo. Sim, perfeito. Então, olha, meu livro, eu digo para as pessoas que o mais feliz de dar construção literária é saber que ele está no Amazon, ele está disponível. E isso, para uma realidade, para quem passou no cárcere, é muita coisa, sabe? Eu consegui construir esse caminho. E aí, o livro tá disponível. Tem um link na própria bio do meu Instagram que direciona ou pro da editora, que você consegue comprar com a editora, ou você compra pela Amazon se você achar que traz esse local mais de seguridade. Ou você que é daqui do Rio pode me chamar no direct, que eu também envio via Uber Flash. E é isso, assim, o livro para mim foi muito importante. Eu estou escrevendo outro e agora eu estou trazendo a biografia que todo mundo está pedindo. Eu escrevi poesia e a ideia é de criar uma linguagem social onde fosse acessível para as pessoas que estão lá dentro. E aí eu falo para as pessoas que escrever poesia não quer dizer romantizar a realidade da minha realidade enquanto autora, mas de conseguir criar uma comunicação popular e de mostrar para as pessoas que o gozo da vida também está quando a gente tem o direito ao pensamento. Porque dentro desse ciclo de encarceramento, a única coisa que o Estado não consegue encarcerar é a nossa mente. Porque o resto ele encarcera, sabe? O físico, o emocional, mas dentro do nosso subconsciente, da nossa imaginação, a gente consegue construir subjetividade. E isso é importante. Porque dentro da literatura, o que a gente constrói é sempre o mundo que está aqui dentro, enquanto o mundo imaginário. E aí trazer vida a isso para mim foi importante. Primeiro porque eu acho que é romper com os paradigmas do que acabam me cercando. Também reforçar uma literatura carcerária, não só denunciar um sistema prisional que continua encarcerando em massa, seja mulheres trans ou seja pessoas negras, e de outras formas também trazer uma construção de falar que poesia também é ciência. E é minha ciência. Eu estou no meio acadêmico e a academia diz que eu preciso fazer um TCC para me formar. O mestrado diz que eu preciso defender uma tese para me formar. E o doutorado vai ter outros paradigmas. E eu consegui encontrar um caminho onde eu consigo legitimar os meus escritos dentro de um processo de ciência. Porque é uma produção também. Ele está aqui. O livro, ele é Eu Sinto Júlio. E aí eu acho que é muito proposital. Eu sou uma pessoa canceriana que sinto Júlio. E aí eu acho que não é só isso. Cara, lua. Quando você falou da lua, eu falei... A lua em câncer, tudo em câncer, assim. Sem nenhum... A gente não sai do câncer, tô mesmo no câncer. E aí, assim, é de colocar que, assim, eu coloco Eu Sinto Júlio e eu digo que eu sinto Júlio de dentro e sinto Júlio de fora. Então, eu vou trazer uma construção de uma narrativa de dentro das prisões, mas também uma narrativa após a todos os paradigmas que a gente vai ultrapassar.
tem uma poesia muito importante que eu falo sobre livramento condicional, onde eu trago essa proposta de uma ideia de mostrar que se a gente pensar, o mundo não é uma verdadeira prisão, em que momento fomos livres? Porque se a gente pensar, tem muitas pessoas ainda em espaços de condicionamento que estão se tornando permanência por falta de política pública. E aí eu digo sobre o presídio. Eu acho também de um local de reforçar que eu sobrevivi ao cárcere, eu não sou uma ex-presidiária também. É de dizer que esse local da penitência, do detento, do presidiário, está em um local de condicionamento. E eu já entendi isso. Então eu nunca vou aceitar que pessoas me colocam em espaços que são condicionados a eu passar, enquanto uma pessoa negra ou enquanto uma mulher trans, para subsistir, dentro de um local que bote tanto uma permanência dentro disso. E eu não acredito. Porque eu acho que esses espaços eram para ser somente de passagem ou nem existirem, porque não são espaços de correção e sim de punição. E é isso, assim, o livro vai trazer muita coisa, muita coisa. Vai falar sobre a ausência de mulheres trans dentro da construção afetiva, vai falar sobre a medida socioeducativa, onde crianças e adolescentes são colocadas dentro das prisões. O livro também vai trazer uma ideia de uma construção. Quando a gente fala sobre silêncio dentro da favela, a gente fala de um silêncio que acarreta um conflito. A gente só consegue sentir a paz dentro da favela quando gera um conflito, quando há uma operação, quando há algum conflito com o Estado. Isso é problemático porque quando a gente pensa dentro de uma construção de paz e daquilo que eu chamo de sossego, é de um local que não precisa ter esses tipos de violações para nos dizer que o silêncio ele precisa ser uma construção do nosso subconsciente de conseguir descansar, sabe? Mas é isso. Então, quem quiser, olha, adquirir, só me mandar no direct. Eu vou estar encaminhando e mandando para aqui para o Rio, para o pessoal de outro estado. Então, precisa entrar no link lá da Amazon, fazer. Também não está demorando chegar. E é isso, assim, super vale a pena, tá? E outra coisa, se tu pensou em dar algum presente de amigo oculto para alguém, gente, da literatura e dar uma literatura trans, que vai dar uma melhorada numa perspectiva de uma socialização de gênero pro ano que vem. O mundo precisa muito de longas para onde vão ter as Tá dando uma cortada no áudio. Voltou agora? Voltou. Precisa de livros, de filmes, porque só falar às vezes parece que não está adiantando. Então a gente precisa ter essas obras, né? Esses materiais palpáveis ou de visão para estar reforçando ainda mais, porque cada vez mais difícil. E fora que eu acredito muito que a gente tentar reforçar uma narrativa que eu falo para as pessoas, que existe duas perspectivas, os que viram senzala de dentro e os que viram senzala de fora. E aí quando eu digo dos que viram senzala de dentro, é falar de pessoas que sobreviveram ao cárcere e que têm a oportunidade hoje de dizer o que é essa realidade prisional. E aí quando eu falo de pessoas que viram senzala de fora, são pesquisadores que vão lá dentro, usam a gente enquanto objeto de pesquisa, mas nunca numa ideia de trazer essa autoria. E aí eu acho que a construção do meu livro é para trazer esse local autoral, de dizer que nós falamos de nós, que nós construímos caminhos para nós e que está tudo bem, porque a gente está muito cansada de ser visto enquanto ratos de laboratório. Isso enquanto identidade de gênero, isso enquanto alguém que passou sobre uma realidade prisional, isso também sobre alguém que é negra, sabe? Sim. Mas é isso. Nossa, eu agradeço muito a sua participação. Você quer falar mais alguma coisa? Trazer algum ponto? Olha, eu acho, na verdade, o ponto mais importante, gente, é que não deixa de comprar o meu livro. Eu sobrevivo desse livro, e aí isso é importante dizer. Esses dias teve um grande bafafá literário, onde uma escritora disse que ela perde a graça quando a literatura se torna trabalho. E aí, para a gente trazer isso dentro de um recorte racial nosso, a gente sabe que a literatura ela se torna trabalho para a gente porque é possibilidade de vida. A gente está falando sobre uma margem que não há empregabilidade, de uma margem que não há uma inserção. Então, a literatura ela traz esse caminho de uma ferramenta, assim, de instrumento de trabalho nosso. Então, eu olho, enquanto isso, um trabalho, e é importante dizer isso para as pessoas, que eu prefiro trabalhar escrevendo do que talvez estar numa ideia de estar subordinado a um sistema branco. Então, eu prefiro estar aqui. Mas é isso, assim. Sim, tudo. Então, obrigada, Dandara, por estar aqui com a gente, por ter participado, por estar fora da sua residência.
paciência para estar aí conversando com a gente. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos. Agradecida sou eu. Muito agradecida pelo acolhimento, agradecida pelo curta que vocês fizeram, que são de extrema importância, e que a gente consiga demolir essa tal barreira de identidade de gênero que a sociedade não quer se construir nem quer se socializar. Então, da gente conseguir, de imaginar que por mais que o país seja o país que mata mais trans e travestis, mas que a gente seja um país que mais tenha escritoras trans como eu. Mas é isso, querida, agradecida. Obrigada. Tchau, tchau e boa volta para casa.